Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos aí sobre o período pós-exílico. Na verdade, o final do período aí do exílio dos judeus na Babilônia e o pós, como é que ficou o povo, o que aconteceu, o que Deus estava falando com o povo nessa época, né, por meio dos profetas. E quem está em dia aí com as aulas vai se lembrar de que nas últimas semanas a gente falou sobre dois profetas, duas pessoas importantes que viveram e falaram e foram servos de Deus nesse período, que foram o Ezequiel e o Daniel. E, enfim, muito da vida deles, da mensagem que eles trouxeram está aqui na Bíblia. Se você não conseguiu assistir às aulas anteriores, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, porque está tudo registrado. E hoje a gente vai olhar e pensar um pouquinho sobre os livros de crônicas. São dois livros que, na verdade, originalmente foram um só, mas na nossa Bíblia eles vêm divididos. E eles foram escritos lá na época, mais ou menos, de Esdras, em Judá, ou seja, no início aí da reconstrução da cidade, do templo, quando o povo volta para a terra deles, né, para a Palestina. E aí o que ele vai fazer nesses dois livros? Ele vai trazer uma visão super abrangente de toda a história do povo judeu, desde Adão até o filho de Davi, até Salomão, até o tempo em que eles estão, né, da reconstrução, da volta do exílio, tudo isso vai trazer toda essa história que é uma visão que busca assim dar uma animada no pessoal lá, dar uma encorajar, animar, fortalecer o povo nessa volta, né, nesse momento que eles estão de retornar à terra deles e dar um rumo também, sabe, para a vida deles e para que o pessoal que estava lá entendesse que Deus não tinha deixado de trabalhar com eles, que a aliança ainda estava valendo, toda aquela história ainda era muito importante para eles entenderem o relacionamento deles com Deus. E aí ele vai narrar nesses dois livros, o cronista, né, o autor, vai narrar os atos de Deus desde Adão, né, como eu falei, com o propósito de tentar fazer com que o povo se afaste dos ídolos, obedeça ao Senhor, se volte para Deus, né, busque o Senhor em santidade, em adoração, motivados pela aliança, motivados pelo amor de Deus. E aí, entre muitas coisas que ele vai falar, ele vai relembrar, né, trazer essas lembranças da história e da aliança com Deus e como isso exige, por exemplo, mudança de hábitos, né, muitos hábitos ruins que o povo adquiria, que nós também adquirimos, né, que a gente precisa se livrar deles para seguir ao Senhor em santidade, para obedecer a Deus, sabe? Porque os judeus tinham começado a viver isso, né? A volta do cativeiro, do exílio, tinham começado a voltar para a Palestina. Só que estava tudo muito diferente, estava tudo muito estranho. Eles estavam sendo governados por um rei estrangeiro ainda, né? Um rei lá da Pérsia. E caramba, a gente é mesmo o povo da aliança, mas que história é essa? Deus que governa o nosso povo? Não parece. Eles estavam vivendo assim meio perdidos, né, em relação ao relacionamento com Deus. Então, por isso que nesse momento era tão importante olhar para a história, entendeu? Olhar para a história e perceber os atos divinos, perceber tudo isso, recordar as palavras de Deus, né, as promessas de Deus eternas para o povo, para aquele povo, eles mesmos. E muitas mudanças, eles passaram por muitas mudanças, por muitos processos, por muita dificuldade, só que a aliança ainda estava valendo. E a ideia aqui é que o povo precisava entender isso, relembrar isso, perceber isso. E do mesmo jeito, né, muitas vezes isso é importante para nós também, tá? Porque a gente também precisa conhecer a nossa identidade e viver como povo da aliança hoje. Nós também estamos sob uma aliança, né, um pouquinho diferente dessa daqui, mas ainda assim uma aliança com Deus, né? Apesar das dificuldades, a gente também precisa saber, assim como o povo precisava relembrar, que o Senhor é o nosso soberano, né? E que a gente tem que se arrepender e se submeter a Ele.
sempre. Então, nesse sentido, né, vamos orar, na verdade, antes de começar a aula, que eu já tô me empolgando aqui e já tô quase que falando tudo de uma vez, com essa introdução. Vamos fazer uma oração antes de começar. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por essa aula e por tudo que o Senhor tem preparado para nos dizer hoje. Eu peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo e me ajude, Pai, na hora de expor, de falar sobre Ti. Peço para que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine bastante por meio dos livros de crônicas, por meio das Tuas promessas eternas para o Teu povo, Pai. Eu agradeço porque nós também estamos incluídos hoje nisso, na Tua aliança, na Tua salvação. Peço para que o Senhor nos ajude a entender a melhor maneira de viver, Pai, agradando ao Senhor, vivendo uma vida santa, porque isso é muito, muito importante. É isso que eu peço por essa aula, que o Senhor nos guie em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, né, como eu falei, a ideia aqui era relembrar, né, entender que Deus ainda era soberano, que Deus ainda era ainda governava o povo, que a tal da aliança ainda estava em vigor, ainda estava valendo. E aí, dentre muitas coisas, né, entre muitos períodos e muitas questões aí que vão aparecer no livro de Crônicas, que até vão acabar repetindo, né, como é uma narrativa histórica aqui muito grande, vai repetir em muitos momentos outras coisas ditas nos livros até de Samuel, de Reis, só que não são só repetições assim, sem sentido, né? Tem uma lógica, isso aqui ser reforçado, essa história tão importante ser relembrada, como eu já falei. E aí, entre as muitas coisas que os israelitas, nesse momento da volta do cativeiro, precisavam lembrar para saber que a aliança estava valendo, que a aliança ainda estava vigorando, o cronista vai trazer, por exemplo, a aliança com Abraão, né, que é o início aí do estabelecimento o início do estabelecimento do Senhor, da aliança do Senhor com aquela descendência, né, de onde eles vêm. E aí, por exemplo, o cronista vai trazer, olha só, lá em 1 Crônicas 16, a partir do versículo 15 até o versículo 17. Trazendo essa lembrança, né, da aliança com Abraão. Ó, lembra-se perpetuamente. Perpetuamente é para sempre, eternamente, né? Não é uma coisa que vai acabar. Lembra-se perpetuamente da sua palavra, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. De novo, aliança perpétua, né? Olha só como é uma coisa que ainda está valendo, é para sempre. E outra coisa que ele vai trazer é a aliança com Davi, né? Muito importante, porque o pessoal que voltou, né, como eu falei, eles não tinham um rei da dinastia de Davi, eles tinham um rei lá do Império Persa, que não tinha nada a ver com essa história. Mas isso não significava que a aliança tinha sido esquecida, que o tal do compromisso tinha acabado. Não. É por isso que o cronista vai falar de Davi, vai falar ele que foi da tribo de Judá. Deus estabeleceu aí uma aliança firme, né, com ele, com a sua linhagem, que foi estabelecida no trono. O Davi sabia, né, que o Senhor tinha que ter um lugar de habitação permanente, por exemplo, tanto que ele vai deixar os preparativos, os suprimentos para a obra de construção do templo, que ele sabia que seria feita pelo seu filho Salomão, né? Esses acontecimentos todos são narrados no livro de 1 Crônicas. E aí os dois, o Davi e o seu filho Salomão, que vai construir o templo, eles tinham a convicção de que Deus exigia uma obediência total, né? Inclusive quanto à adoração, né? O compromisso, é uma aliança que tem um compromisso. E aí eles realizaram a vontade de Deus com novos começos dessa monarquia, né? Naquela monarquia deles. Só que o povo, depois do cativeiro, na volta, né? Do exílio, não tinha mais a monarquia, não tinha mais esse símbolo, né, do compromisso, da aliança com Deus. Só que mesmo que aquele reino tivesse deixado de existir,
as exigências, o compromisso da aliança não tinha acabado, entendeu? Eles ainda tinham que cumprir com tudo aquilo, com a adoração, etc. Nada disso tinha sido suspenso. E, enfim, o cronista vai citar também a arca, né? A arca da aliança ali ao longo dos relatos, que representava também a aliança de Deus. Só que a arca tinha se perdido, né? Não tinha mais reino, não tinha mais monarquia, não tinha mais arca. Então, todos esses símbolos aí da aliança não tinha mais. Só que e aí os que voltaram do exílio foram chamados a confiar, sem a ajuda desses símbolos visuais, desses símbolos que eram muito importantes, mas que não eram, não era a essência, né? Era só uma representação, um símbolo, parte, né? da coisa maior que era a aliança com Deus. E aí, por exemplo, o cronista vai continuar, vai falar sobre os descendentes de Davi, né? Vocês vão se lembrar, a gente falou um pouco sobre isso aí em umas aulas bem passadas, né? Sobre os reis que passaram aí por Judá, né? Os reis infiéis e os reis fiéis. O cronista vai falar como os reis infiéis romperam com a aliança, né, com a desobediência, só que ele também vai trazer os reis fiéis, que foram, e todos foram avaliados, né, todos os descendentes de Davi que ocuparam o trono aí, naquele tempo, foram avaliados de acordo com as exigências da aliança, né, aquela questão toda da adoração, aquela questão do compromisso, enfim, dos atos, dos hábitos, né, que eles tinham. A gente não estava falando sobre hábitos. A obediência, ela é sempre enfatizada em relação à adoração, né, a adoração do Senhor, que incluía a presença na casa de Deus, no templo, incluíam os cultos conduzidos de acordo com as exigências da lei. E a comunidade pós-exílica, né, que a gente está falando sobre agora, ela tinha essa herança, né, ela possuía essa herança pactual, essa herança da aliança que tinha que ser conhecida, tinha que ser obedecida. E, enfim, então ele vai trazer todas essas coisas, toda essa história para relembrar o povo de que a aliança estava em vigor. Que aliança é essa mesma, feita com Abraão, firmada com Abraão, firmada com Davi, com todos os seus descendentes. Só que aí ele não vai falar, ele continua trazendo a história, só que ele não traz, não conta o que acontece, não registra, né, o que aconteceu com o povo depois da queda de Jerusalém, né, e do édito de Ciro, que libertou-os, né? Ele não registrou quem regressou. O Esdras, um contemporâneo do cronista, como eu falei, esse livro de crônicas foi escrito na época de Esdras, e o Esdras apresentou uma lista aí parcial de quem voltou do exílio, né? Tem a queda de Jerusalém, aí eles são levados para lá. Não se sabe ao certo todo mundo que voltou depois, né? Voltou do cativeiro. O Esdras apresentou uma lista, só que a maioria dos que voltaram aí nessa lista que ele cita são descendentes de Judá, de Benjamim e de Levi. Os descendentes da maior parte das tribos não aparecem, não são mencionados nesse relato de Esdras, né? Só que o cronista aqui, de Crônicas, ele registra que alguns homens de Aser, né, de outras tribos, as tribos de Aser, Manassés e Zebulon, atenderam ao chamado de Ezequias para ir para Jerusalém, né, reconstruir o templo, etc. E aí, depois que o Reino do Norte foi exilado, homens de Efraim, de Manassés e o remanescente de Israel foram ajudar nos reparos do templo durante o reino de Josias. Então, o cronista registra o quê? Que o Senhor da aliança manteve a linhagem da semente da mulher, né? Porque o que isso significa? Significa, gente, que se a gente juntar as tribos citadas nesses livros, nesses registros, a gente percebe que a comunidade, depois do exílio, ela consistia predominantemente, a maior parte provavelmente das tribos, dos descendentes das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim,
Só que muitas passagens sugerem que a maioria das outras tribos também estava representada, né? Se não todas faziam parte da comunidade pós-exílica. Ou seja, Deus preservou toda a linhagem dos judeus, né? Deus manteve a sua aliança e preservou um remanescente do povo, um remanescente, pessoas que restaram, descendentes de todas as tribos. Então, o povo ainda era o povo da aliança, né? Ainda tinha aquela herança daquela história toda das tribos e da aliança com Davi e de tudo que aconteceu. Então a monarquia acabou, né? A monarquia acabou, o templo estava destruído, isso tudo eram representações do governo, da presença de Deus, e a ausência deles podia parecer para o povo que significava que o rei não era mais, que Deus não era mais rei do seu povo. Só que não, é claro que não. O Senhor ainda estava com eles. E olhando para as circunstâncias, por exemplo, quando a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, a gente às vezes não vê esperança, não vê o comando de Deus em tudo que acontece, né? Muitas vezes a gente não entende, não percebe que Deus continua cuidando da nossa vida e de tudo que está acontecendo. Quando a gente olha para as circunstâncias. Só que quando a gente olha para Deus e para tudo que Ele fez, para tudo que Ele a gente não pode mais ter dúvidas de que Ele é o soberano das nossas vidas. Ele espalha por todas as partes pistas da sua soberania. O cronista, aqui nos livros de crônicas, dá várias evidências de que Deus continuava sendo Senhor do povo, Senhor soberano de toda a criação, dominava sobre tudo, né? O Davi, por exemplo, faz uma bela oração lá em 1 Crônicas, reconhecendo que Deus possui o mundo. O cronista registra essa oração, não é por acaso. Uma outra coisa muito interessante é como Deus proclamou por meio de Jeremias que o exílio ia durar 70 anos, né? Rolou essa profecia. O exílio, lá, o período que o povo ia ficar nesse cativeiro ia ser de 70 anos. E no final de 70 anos, olha só que curioso, Deus desperta Ciro, o rei da Pérsia, que não tinha nada a ver, que não conhecia essa profecia de Jeremias. Deus vai levantar esse rei para libertar os que quisessem retornar para Jerusalém, exatamente depois do tempo que foi determinado por ele, né? E esse rei Ciro, então, né, Deus desperta ele para que ele liberte o povo e autorize a reconstrução do templo, né, logo depois do período de 70 anos. Então, olha como Deus controla a mente e as ações dos reis, olha como Deus é soberano sobre tudo, né, sobre os reis e reinos, sobre todas as circunstâncias da nossa vida e da vida do povo também. Então, o cronista registra tudo isso. O povo precisava saber que Deus era seu rei eterno. E aí, a partir disso, né, a partir da lembrança, do ânimo, do fortalecimento que a gente adquire sabendo que Deus é o nosso rei, que a gente tem uma aliança, um pacto com ele, né, que o povo também estava se lembrando disso, resta também a nossa parte nesse pacto aí. É uma aliança, um compromisso que tem dois lados. E qual é a nossa parte? A parte do povo de Deus, que cabia ao povo de Deus, sabendo que tudo isso ainda estava valendo. Abre aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, que a gente vai ler os versículos 13 a 14 para identificar um pouco disso, né? Qual é a parte do povo, então, sabendo que eles fazem parte dessa aliança? Olha só, 2 Crônicas 7, versículos 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nessa passagem, Deus está falando com Salomão,
né? E falando sobre a aliança, falando sobre os termos aí do pacto com o povo. E ele diz aqui, né, que se ele mandar qualquer tragédia, qualquer juízo sobre o povo, como é possível reverter, né? Quais são as atitudes que o Senhor espera do seu povo? Esses conceitos que aparecem aqui, eles vão aparecer em vários momentos no livro de Crônicas, como fator decisivo das bênçãos de Deus sobre o povo, né? Ele fala aqui sobre se humilhar, no versículo 14, né? O que é isso? É você expressar contrição, expressar dependência de Deus, ter noção do quanto a gente precisa de Deus, a gente saber o nosso lugar, né? O povo precisa ter essa atitude, o povo de Deus. Além disso, também aparece aqui, orar, né? Se humilhar e orar. Orar é muito importante, pedir a ajuda de Deus. Quando a gente reconhece que a gente depende dele, se humilha e sabe o nosso lugar, a gente precisa orar, a gente precisa falar com ele e pedir ajuda nos tempos de necessidade. Depois ele continua, me buscar, né? Buscar, adorar com fidelidade, com fervor, com verdade, né? E isso é essencial, porque a gente sabe que a gente precisa de Deus. Um povo que se humilha e ora e busca a Deus é um povo que sabe que precisa do Senhor e vai atrás dele, é lógico, né? E aí ele também fala, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se converter é mudar de direção. Você está vendo que ele fala dos maus caminhos, o caminho do pecado, o caminho ruim. É preciso que o povo depois faça tudo isso, se humilhe, ore, busque e se converta. Não adianta só se humilhar, orar e buscar. Você tem que se humilhar, orar, buscar e se converter. Mudar de direção. Se converter dos seus maus caminhos, do pecado para a obediência, do pecado para uma vida santa, com Deus, que agrade a Deus. Deus está atento a tudo isso. O clamor do seu povo, dos seus amados, dos seus servos, o clamor, a humilhação, a obediência, o pedido por auxílio, não são ignorados, né? Tanto que ele aconselha que o povo faça justamente isso, né? Busque a Deus. É isso, esse é o maior ensinamento aqui, sabe? O que a gente faz reconhecendo que existe essa aliança e que nós fazemos parte dela? A gente precisa ter noção do nosso lugar perante Deus, se humilhar, orar e buscar a Deus, né? Pedir por ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos nada. A gente não viu que Deus é o soberano e controla toda a criação? Então vamos falar e buscar a esse Deus, né? Buscá-lo e nos converter dos nossos maus caminhos, mudar os nossos hábitos ruins, né? Isso é muito importante, é isso que o cronista vai trazer aqui para o povo e para nós também, porque a aliança de Deus ainda se sustenta até hoje, né? Não era só o povo pós-exílico que voltou do cativeiro meio perdido que precisava lembrar disso. Nós também precisamos saber que a aliança de Deus ainda se sustenta até hoje. E Deus exige que o seu povo se humilhe, ore, busque e se converta dos seus maus caminhos para ser restaurado, porque esse é o caminho para nós, né? É a melhor maneira de vivermos, a partir da nossa salvação, a partir da aliança maravilhosa que Deus faz conosco, apesar de nós não merecermos, né? Então, a gente tem seguido esses passos? Fica aí uma pergunta para reflexão. A gente tem feito isso, buscado a Deus com devoção e contrição, né? Nos humilhando, nos submetendo à vontade de Deus? A gente precisa buscar sempre o perdão pelas nossas transgressões e mudar de caminho e mudar os nossos hábitos ruins, né? Porque é justamente no contexto da aliança que ocorre o perdão, né, para os nossos pecados. A partir de um coração arrependido, a partir de um coração que busque a Deus e que busque mudar de caminho, mudar de hábitos. Precisamos da ajuda de Deus para isso, a gente precisa reconhecer
a nossa necessidade total de ajuda dele e a partir disso mudar a nossa postura, mudar a nossa forma de enxergar o mundo e de viver essa vida, né? Assim como o povo lá de Crônicas, lá da época pós-exílica também precisava. E a ideia é essa, né? A ideia dos dois livros de crônicas é relembrar, é contar aquilo que era essencial sobre a história dos hebreus, dos judeus. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado aí esse momento. Espero que você leia os livros de crônicas. Vale muito a pena aí dar essa relembrada na história dos judeus também, tá? E vamos orar para terminar, né? Vamos orar. Senhor, Deus, muito obrigada por essa aula e pelo dia de hoje. Muito obrigada pela tua palavra, que é tão rica para nos abençoar e ensinar. Eu peço para que esses ensinamentos, esse aprendizado no livro de crônicas, que a gente leve isso para sempre nas nossas vidas, Deus, que a gente sempre se humilhe, busque, ore e que a gente sempre se converta dos nossos maus caminhos. Deus, nos ajude, porque precisamos do Senhor para conseguir mudar, para conseguir viver uma vida que te agrada e que respeita e considera a nossa aliança contigo, Deus, porque nós fazemos parte também dessa aliança maravilhosa. Por isso nós somos muito gratos. Eu oro por todos nós, pela nossa igreja, pelos nossos adolescentes, por essa aula, por cada pessoa que está assistindo, Senhor. É o que eu peço, oro hoje, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Um beijo.